Imagine que você é um judeu vivendo em Jerusalém no início dos anos 30 do primeiro século, e de repente, num domingo antes da Páscoa, vê um homem entrando em sua cidade montado num jumentinho e sendo recebido por uma multidão com as honras de um rei messiânico, descendente da casa de Davi. As pessoas estão muito entusiasmadas com a ideia de que, finalmente, esse Messias salvará o povo da opressão estrangeira de Roma e restaurará Israel como a nação mais próspera da terra. Parece que a semana começou muito bem, mas então você acorda na sexta-feira pela manhã e o que vê é aquele mesmo homem do domingo. Só que agora ele está saindo da cidade todo machucado e carregando a própria cruz em direção ao Monte da Crucificação. O homem é o mesmo, a cidade é a mesma, as pessoas são as mesmas, mas em vez de gritarem Hosana ao filho de Davi, agora gritam crucifica-o. Mas como tudo pode ter mudado tão rápido? Essa pergunta é respondida quando olhamos para a linha do tempo da Semana da Paixão, também conhecida como a Semana Santa, como muitos preferem chamá-la tradicionalmente. A Semana da Crucificação começou no domingo, com a entrada triunfal. Como já dissemos, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Esse detalhe no texto é fundamental, pois não se trata da descrição de um simples meio de transporte usado por Jesus, mas da conexão com o cumprimento do que foi profetizado pelo profeta Zacarias no capítulo 9 de seu livro, ao falar sobre um rei justo e humilde que traria salvação, e que viria montado em um jumento. Então, cada detalhe do que ocorreu durante a entrada triunfal possuía um significado messiânico que apresentava Jesus como o cumprimento das Escrituras. No domingo, Jesus entrou na cidade como rei, mas não como um conquistador militar. Ele não veio com cavalos, exércitos ou bandeiras de guerra. Ele veio em humildade, cumprindo as profecias e apresentando-se publicamente como o Messias prometido. A multidão o recebeu com entusiasmo, com ramos e aclamações do Salmo 118. Havia ali uma atmosfera de esperança e expectativa, e muitos reconheceram que algo decisivo estava acontecendo, embora nem todos compreendessem na verdade que tipo de rei Jesus realmente era. Esse primeiro evento da linha do tempo já estabelece uma tensão importante para o restante da semana. Jesus foi recebido como rei, mas seria rejeitado. Foi celebrado publicamente, mas em poucos dias seria condenado. Foi acolhido pela multidão, mas logo ficaria quase sozinho diante dos tribunais religiosos e políticos. Desde o início, portanto, a Semana da Paixão foi marcada por esse tipo de ironia. O verdadeiro rei entrou em sua cidade, mas entrou para sofrer e reinar por meio do sacrifício. Isso explica por que a semana terminou bem diferente do que a expectativa humana desejava. Ainda no domingo, depois da entrada em Jerusalém, Jesus visitou o templo. O templo era o centro da vida religiosa de Israel. Era o lugar do culto, da oração, da identidade nacional e da expectativa da presença de Deus. Ao dirigir-se ao templo, Jesus mostrou que sua missão estava inseparavelmente ligada à questão do verdadeiro culto. Mas nesse primeiro momento, o texto bíblico diz que Jesus apenas observou tudo à sua volta, como se estivesse avaliando a situação daquele lugar. Então, como já era tarde, Jesus se retirou para a vila de Betânia com seus discípulos, onde passou a noite. Na segunda-feira da Semana Santa, a relação entre Jesus e o templo se tornou mais explícita. Mas antes, uma rápida explicação. Aqui vou usar o termo Semana Santa apenas como nome mais popular para me referir a esse período, não no sentido de que essa semana seja em si mesma intrinsecamente santa. Afinal, sabemos que no Novo Testamento não há mais dias sagrados nem calendários cerimoniais como no Antigo Testamento. Isso não significa, porém, que não possamos santificar esses dias, no sentido de fazermos deles um tempo de consagração, em que aproveitamos o privilégio de meditar na Palavra de Deus, sobretudo na obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, continuando aqui em nossa linha do tempo, no caminho de volta para Jerusalém, Jesus amaldiçoou uma figueira estéril. À primeira vista, esse gesto podia parecer estranho, mas dentro do contexto bíblico, a figueira funcionava como um sinal profético. Ela representava de forma visível a esterilidade espiritual do povo de Israel. Havia folhas, havia aparência, havia forma externa, mas não havia fruto. E esse tema se conecta diretamente ao que Jesus fez em seguida ao purificar o templo. A Bíblia diz que Jesus expulsou os cambistas e denunciou a corrupção do culto, demonstrando que o problema de Israel não era simplesmente ritual ou administrativo. O problema era mais profundo.
A casa que deveria ser casa de oração havia se tornado sinal de desordem espiritual e de infidelidade. Perceba então a progressão. No domingo, Jesus entrou como rei messiânico. Na segunda-feira, esse rei exerceu sua autoridade no lugar mais sagrado da nação. O rei que entrou em Jerusalém não veio apenas para ocupar um trono político. Ele veio para julgar, purificar e restaurar aquilo que deveria pertencer inteiramente a Deus. Na tarde da segunda-feira, novamente Jesus saiu da cidade de Jerusalém. Na terça-feira foi o dia em que a tensão entre Jesus e as lideranças religiosas se intensificou ao máximo. Jesus retornou a Jerusalém, provavelmente vindo de Betânia, pois ele passou pela mesma figueira que havia sido amaldiçoada no dia anterior. Inclusive, naquela ocasião, a figueira já estava seca, reforçando o juízo anunciado por Jesus. Depois disso, Jesus entrou em uma série de debates com seus opositores que se aproximaram dele com perguntas, armadilhas e provocações. O objetivo deles não era aprender, mas desacreditar Jesus. Eles queriam apanhá-lo em alguma contradição para expô-lo diante do povo, ou levá-lo a uma declaração perigosa para poder prendê-lo. No entanto, em cada confronto, Jesus respondeu com sabedoria, autoridade e clareza. Nesse contexto, Jesus contou algumas parábolas que revelavam a superficialidade dos seus adversários e expunham a dureza do coração deles. Note que Jesus não foi uma vítima arrastada passivamente pelos acontecimentos da Semana Santa. Ele sabia exatamente o que estava ocorrendo. Ele enfrentou seus opositores com domínio, discernimento e propósito. Mesmo quando a conspiração contra ele se fortaleceu, quem conduziu a história, em última instância, não foram seus inimigos, mas o próprio Deus. Em outras palavras, apesar de ainda estarmos na terça-feira em nossa linha do tempo, já podemos perceber que foi Jesus quem caminhou conscientemente para a cruz, dia após dia. Ainda na terça-feira, o ensino de Jesus atingiu um ponto culminante no chamado discurso escatológico, pronunciado no Monte das Oliveiras. Depois de denunciar a hipocrisia religiosa e anunciar juízo, ele falou sobre o futuro, sobre vigilância, sobre tribulação, sobre a queda de Jerusalém e sobre a consumação final. Esse discurso lembrou aos discípulos que a história não estava solta, nem fora de controle. Haveria juízo, haveria sofrimento, haveria perseverança necessária, mas o fim pertenceria a Deus. Justamente quando a oposição humana pareceu crescer, Jesus reafirmou a soberania divina sobre a história. Chegamos então à quarta-feira da Semana Santa, um dia que podemos chamá-lo de calmaria antes da tempestade. Diferentemente dos outros dias da Semana Santa, os evangelhos não registram nenhuma atividade pública de Jesus na quarta-feira. Mas acredita-se amplamente que Jesus passou esse dia em reclusão na vila de Betânia, talvez na casa de seus amigos Lázaro, Marta e Maria. Porém, enquanto Jesus descansava em Betânia, a política fervia em Jerusalém. Os líderes dos sacerdotes, escribas e anciãos do povo realizaram uma reunião secreta para conspirar a morte de Jesus. O objetivo era claro: encontrar uma maneira de prender Jesus discretamente, longe das multidões, para evitar um tumulto popular durante a festa da Páscoa. Inclusive, parece ter sido nesse mesmo dia que Judas Iscariotes procurou as autoridades do templo com a finalidade de acertar um acordo para entregar Jesus. Mas antes de descrever o acordo de Judas para trair Jesus, Mateus e Marcos mencionam um episódio em que Jesus foi ungido por uma mulher com nardo puro que estava em um vaso de alabastro. Há certa discussão se isso teria ocorrido na própria quarta-feira, 2 dias antes da Páscoa, ou se teria ocorrido na semana anterior, uma vez que João também menciona Jesus sendo ungido por Maria de Betânia 6 dias antes da Páscoa. A discussão sobre isso é basicamente se Mateus e Marcos recapitulam algo que já havia acontecido apenas para contrastar a atitude de adoração da mulher com a atitude de traição de Judas, ou se descrevem um segundo episódio posterior ao narrado por João. Seja como for, o que sabemos é que o próprio Jesus relacionou a atitude da mulher à preparação de seu corpo para o sepultamento. Além disso, a quarta-feira da Semana Santa também é alvo de outro debate envolvendo o dia exato da crucificação. Isso porque alguns sugerem que a crucificação teria ocorrido na quarta-feira, outros defendem a quinta-feira e a posição tradicional sustenta a sexta-feira. Essas tentativas normalmente procuram harmonizar de modos diferentes a linguagem dos evangelhos, a contagem dos dias e das noites,
e a relação entre a Páscoa judaica e os acontecimentos da paixão de Cristo. Um exemplo disso é a aparente dificuldade levantada a partir da informação de que Jesus ficaria no coração da terra durante 3 dias e 3 noites. Mas essa expressão não exige necessariamente uma crucificação na quarta ou na quinta-feira, porque a forma judaica de contar o tempo podia incluir parte de um dia como um dia inteiro. Então, a hipótese da crucificação na sexta-feira continua sendo a mais amplamente aceita na tradição cristã, porque ela corresponde de modo mais natural à sequência apresentada pelos evangelhos, sem depender tanto de reconstruções mais complexas ou do uso de calendários alternativos para explicar a cronologia. Por isso, nesta linha do tempo, seguiremos a compreensão tradicional da crucificação na sexta-feira. Já na quinta-feira, o relato bíblico da Semana Santa entra em sua fase mais densa. Foi na quinta-feira que Jesus enviou discípulos para preparar a refeição pascal. Nesse ponto, a Páscoa não funcionou como um mero pano de fundo cultural, mas como uma grande moldura teológica da morte de Cristo. A antiga Páscoa lembrava a libertação de Israel do Egito, o juízo que passou por cima das casas marcadas pelo sangue do Cordeiro e o início de uma nova caminhada como povo redimido. Assim, naquela noite de quinta-feira, Jesus mostrou que todos esses elementos convergiam para ele mesmo. Quando se assentou à mesa com os discípulos, Jesus não somente participou da refeição, ele lhe deu seu sentido definitivo. Jesus anunciou a traição, expôs a fragilidade dos seus discípulos, preparou-os para a separação iminente e instituiu a ceia do Senhor como ordenança para sua igreja. Esse momento foi de enorme importância. O pão e o cálice passaram a sinalizar a nova aliança em seu sangue. O que antes era antecipado em símbolos e sacrifícios, agora encontrava sua realidade em Cristo. A ceia não é um simples memorial afetivo. Ela está ligada diretamente à obra objetiva de Jesus como mediador, ao seu corpo entregue e ao seu sangue derramado em favor de muitos. Ainda na noite de quinta-feira, Jesus lavou os pés dos seus discípulos, colocando-se na posição de servo mais baixo da casa. Também anunciou que um deles o trairia, os consolou, prometeu enviar o Espírito Santo e orou por eles. Em seguida, Jesus foi ao Getsêmani, um jardim no Monte das Oliveiras, onde foi revelada com especial clareza a verdadeira humanidade do Senhor. O que aconteceu no Getsêmani mostra que Jesus não caminhou para a morte com uma frieza mecânica, ao contrário. Houve angústia, peso e aflição profunda, a ponto de ele suar gotas de sangue, um fenômeno que na literatura médica é relacionado a um estado de extremo estresse físico e psicológico. Jesus então orou ao Pai e submeteu-se inteiramente à vontade divina. O Getsêmani nos impede de tratar a cruz de forma abstrata. Antes de ser um tema doutrinário, a cruz foi um cálice real que o Filho assumiu conscientemente. Ali, o último Adão permaneceu fiel onde o primeiro falhou. Ali, o nosso Redentor se entregou em obediência perfeita. Então, aqui em nossa linha do tempo, já estamos entre o final da noite de quinta-feira e a madrugada de sexta-feira. Mas é interessante lembrar que, diferentemente do nosso costume ocidental, em que o dia normalmente é contado da meia-noite à meia-noite, os judeus, por sua vez, contavam o dia de pôr do sol a pôr do sol. Isso significa que quando o sol se punha, um novo dia já começava. Logo, aquilo que para nós seria a noite de quinta-feira, no calendário judaico já correspondia ao início da sexta-feira. Ou seja, a refeição pascal e todos os eventos que se seguiram no Getsêmani ocorreram já na sexta-feira da contagem judaica. Mas aqui decidi organizar a nossa linha do tempo, considerando o nosso calendário moderno para facilitar o entendimento. Portanto, é difícil saber exatamente o que teria ocorrido no fim da noite de quinta-feira e o que teria ocorrido no início da madrugada de sexta-feira, porque para os judeus, tudo isso já era a própria sexta-feira. Então, em algum momento desse período, Judas chegou com os que vieram prender Jesus. A traição se consumou com um gesto de falsa proximidade. Jesus foi preso enquanto os discípulos se dispersaram. Começou então a sequência de interrogatórios e julgamentos ilegais. Houve audiências, acusações, manipulações, falsos testemunhos, covardia política e ódio religioso. Primeiro, Jesus foi levado diante de autoridades judaicas, começando pelo ex-sumo sacerdote Anás, mas que ainda agia como uma espécie de poderoso chefão dos bastidores do templo. Depois, ainda durante a madrugada,
Jesus foi apresentado perante o sumo sacerdote Caifás e o Sinédrio, que era o conselho judaico. Foi nessa ocasião que se levantaram falsas testemunhas, e Jesus foi acusado de blasfêmia por declarar-se o Filho de Deus. Também nesse contexto, Pedro, que horas antes havia prometido lealdade, terminou por negar Jesus. A verdade é que enquanto Jesus permaneceu firme em sua missão, seus discípulos revelaram medo e fraqueza. Ao amanhecer, provavelmente por volta das 6 horas da manhã, o Sinédrio oficializou sua decisão e levou Jesus aos romanos. Como a Judéia era uma província romana, as autoridades judaicas não tinham poder de executar a pena de morte e precisavam que o governador romano condenasse Jesus. Perante Pilatos, a acusação principal mudou de blasfêmia, um crime religioso que não importava aos romanos, para sedição e traição, um crime que desafiava César. Pôncio Pilatos interrogou Jesus, mas não encontrou base para a condenação. Ao descobrir que Jesus era da Galileia, Pilatos usou uma brecha jurisdicional e o enviou a Herodes Antipas, o governador da Galileia que estava em Jerusalém para a Páscoa. Jesus ficou calado diante de Herodes e, após ser ridicularizado, foi devolvido a Pilatos. O governador romano, então, ofereceu o benefício de soltar um prisioneiro, apresentando aos judeus a escolha entre Jesus e Barrabás. Mas pressionado pela multidão e pelos líderes religiosos que queriam a condenação de Jesus, Pilatos cedeu. Jesus foi açoitado, coroado de espinhos e finalmente sentenciado à morte na cruz. Uma curiosidade nesse ponto é que Pilatos era um governante sanguinário que já vinha enfrentando problemas na Judéia. Ou seja, o que ele menos precisava era de um tumulto popular em sua província que pudesse prejudicá-lo perante Roma. Portanto, não se enganem pensando que Pilatos era um homem bondoso que queria defender Jesus. Na verdade, provavelmente Pilatos viu Jesus como um caso politicamente sensível e agiu por cálculo político e conveniência, apenas isso. Inclusive, anos depois ele acabou sendo removido do cargo e enviado a Roma para responder por sua conduta corrompida e violenta. Mas esses julgamentos aos quais Jesus foi submetido mostram algo essencial sobre a condição humana. A rejeição a Jesus atravessou diferentes esferas, não foi apenas um problema de um grupo específico. A liderança religiosa o rejeitou, o poder político cedeu à pressão e o condenou, e a multidão se deixou levar pelo clamor do momento. Até mesmo os discípulos vacilaram. Em diferentes níveis, o que vemos nesse relato é pecado, cegueira, omissão, covardia e injustiça. E foi nesse cenário que a obediência de Cristo brilhou ainda mais. Ele permaneceu de pé onde todos os demais falharam. Então, podemos dizer que a crucificação foi o centro dessa semana e o centro do Evangelho. Tudo convergiu para aquele momento. Jesus foi levado ao Gólgota carregando seu próprio instrumento de execução. Ali, por volta das 9 horas da manhã, Jesus foi pregado na cruz, exposto ao escárnio e à vergonha. Aquele que entrou em Jerusalém como rei, agora estava flagelado, coroado com espinhos e pendurado numa cruz. Aquele que purificou o templo foi tratado como blasfemo. Aquele que anunciou o reino, agora foi executado como criminoso. Ao meio-dia, a Bíblia diz que o céu escureceu, e às 3 horas da tarde, Jesus entregou seu espírito ao Pai e morreu. Logo após Jesus dar o último suspiro, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas se fenderam, e até túmulos foram abertos. Inclusive, curiosamente, a geologia confirma que houve um terremoto significativo naquela região durante o período de Pilatos como governador da Judéia. Mas aqui é importante entender que a cruz não foi apenas exemplo de amor ou sofrimento injusto. Ela foi, antes de tudo, expiação. Cristo morreu substitutivamente, suportando o juízo devido ao seu povo e satisfazendo a justiça divina. Em outras palavras, ele ofereceu a si mesmo como sacrifício eficaz. Por isso, a morte de Jesus não deve ser entendida apenas num sentido emocional, embora ela certamente nos comova. Na verdade, ela deve ser entendida num sentido pactual, forense e redentivo. Na cruz, Deus não ignorou o pecado, ao contrário, Deus o julgou, e ele o fez na pessoa do substituto que ele mesmo proveu, Jesus Cristo. Como os judeus não queriam que os corpos ficassem crucificados durante o sábado, eles pediram para que Pilatos ordenasse que as pernas dos condenados fossem quebradas e os corpos retirados da cruz ainda na sexta-feira. Mas quando os soldados perceberam que Jesus já estava morto,
um deles perfurou o seu lado com uma lança, ao invés de quebrarem suas pernas. Nesse contexto, José de Arimateia também demonstrou coragem e reverência ao pedir o corpo de Jesus a Pilatos. Então, o corpo de Jesus foi colocado num túmulo novo providenciado por José. Tudo isso, cada detalhe, estava em harmonia com o que as Escrituras previamente anunciaram. Então, depois da violência da crucificação na sexta-feira, chegou o silêncio do sábado. O sábado foi, em certo sentido, um dia de suspensão. As promessas de Deus pareceram, aos olhos humanos, encobertas pela pedra do sepulcro. Os discípulos ficaram confusos. A esperança pareceu interrompida. O corpo do Senhor permaneceu no túmulo, e as autoridades ainda se preocuparam em proteger o sepulcro, tentando evitar qualquer desdobramento que comprometesse sua versão dos fatos. Mas o sábado não foi o fim, e o silêncio do túmulo não significou derrota final. Nesse ponto, há um detalhe interessante na cronologia da Semana Santa. Deus, às vezes, realiza suas obras mais decisivas justamente quando tudo parece imóvel. Entre a cruz e a ressurreição, houve um sábado de espera, e esse sábado nos ensina que o aparente silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Assim, chegamos ao domingo da ressurreição, o dia que mudaria a história para sempre. Nas primeiras horas do domingo, houve um forte tremor, e um anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra que fechava o túmulo e se sentou sobre ela. Os guardas ficaram tão aterrorizados que perderam o sentido. As mulheres que foram ao túmulo encontraram a pedra removida e receberam o anúncio de que Jesus havia ressuscitado. Mais tarde, os guardas chegaram até a aceitar suborno das autoridades judaicas para negar a ressurreição, espalhando a história de que o corpo de Jesus havia sido roubado por seus discípulos. Porém, a verdade da ressurreição não poderia ser silenciada, e depois daquele domingo, o mundo jamais seria o mesmo. Inclusive, na sequência, houve uma série de aparições do Cristo ressurreto, e o que havia sido marcado por medo e confusão começou a ser substituído por certeza, alegria e compreensão. Portanto, a ressurreição não foi apenas um final feliz depois de uma tragédia. Ela foi a confirmação pública de que a obra de Cristo foi aceita, de que a morte foi vencida e de que uma nova criação havia começado. Se a cruz mostrou o preço da redenção, a ressurreição mostrou sua eficácia e sua vitória. E é justamente nesse ponto que toda a história da Semana Santa se ilumina diante de nós, de modo que podemos entendê-la completamente. Veja que interessante. A entrada triunfal do domingo fez sentido porque conduziu ao verdadeiro reinado de Cristo. A purificação do templo da segunda-feira fez sentido porque o Messias veio restaurar o acesso a Deus. As controvérsias da terça-feira fizeram sentido porque a verdade precisou confrontar a falsidade antes do sacrifício. A conspiração da quarta-feira fez sentido para mostrar que nada daquilo foi um acidente histórico, mas que tudo aconteceu no tempo determinado dentro do desígnio de Deus, mesmo por meio de agentes moralmente responsáveis por sua maldade. A ceia da quinta-feira fez sentido porque apontou para o corpo de Cristo que seria partido e para o seu sangue que seria derramado. O Getsemane fez sentido porque a obediência do filho foi verdadeira e custosa, tomando voluntariamente até a última gota do cálice da ira divina. A cruz da sexta-feira fez sentido porque ali se realizou a redenção. O silêncio do sábado fez sentido para provar que a morte do Messias realmente foi real. E o túmulo vazio do domingo fez sentido para dar a interpretação final de tudo isso. Jesus é, de fato, quem dizia ser. O rei rejeitado foi vindicado. O Cristo que morreu realmente ressuscitou. O Cordeiro sacrificado agora governa para todo sempre. Aquele que pareceu derrotado triunfou de forma definitiva. Por fim, podemos dizer que a cronologia da Semana Santa também nos confronta. Ela expõe a superficialidade da religião sem fruto, a facilidade com que o coração humano rejeita a verdade, a covardia que pode habitar até naqueles que se dizem mais próximos de Jesus e a incapacidade do homem de salvar a si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, essa história anuncia graça soberana, porque enquanto homens conspiraram, negaram, manipularam e condenaram, Deus salvou. Enquanto o pecado se manifestou em toda a sua feiura, a obediência de Cristo se manifestou em toda a sua perfeição. E enquanto a morte pareceu encerrar a história, a ressurreição declarou que o último capítulo pertence ao Senhor. Por isso, falar da história da Semana da Paixão é, em última análise, falar do centro da fé cristã. Não se trata apenas de recordar os últimos dias de um grande mestre moral.
Trata-se de contemplar o Redentor em sua obra culminante. Em Jerusalém, naquela semana, não vimos apenas o sofrimento de um inocente. Vimos o cumprimento das promessas de Deus, a revelação da sua justiça, a profundidade do amor de Cristo e a esperança definitiva do povo de Deus. E o mais impressionante em tudo isso é que Deus não passou a nos amar por causa do que aconteceu na Semana Santa. Mas a Semana Santa aconteceu porque Deus já nos amava. O plano da redenção não foi improvisado naqueles poucos dias, mas decretado desde a eternidade. O sacrifício do Cordeiro não foi decidido na quarta, na quinta ou na sexta-feira, mas conhecido desde antes da fundação do mundo, conforme o propósito soberano de Deus, ainda que revelado no tempo durante aquela semana. Então, o que ocorreu na Semana Santa não foi a causa do amor de Deus, mas a manifestação histórica e redentora desse amor em favor de um povo pecador. Sim, Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, quando ainda permanecíamos sob sua justa indignação, até sermos reconciliados por Cristo. Agora, escreva nos comentários se você já conhecia a cronologia da história da Semana Santa. E se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, estudando a Bíblia de forma completa e objetiva, eu te convido a estudar teologia conosco de qualquer lugar, totalmente online, através de videoaulas, apostilas e com certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.